Muito bem, pessoal. Vamos então continuar aqui a nossa matéria, lembrando que estamos trabalhando com a estética chamada pré-modernismo, ali nas duas primeiras décadas do século XX, antes da Semana de Arte Moderna. Tudo bem? Você está lembrado, não é? Qual era mesmo a característica principal dessa estética que nós vimos nas aulas anteriores? É a discussão de problemas sociais brasileiros. Você se lembra, não é? Estudamos ali o Euclides da Cunha com o livro Os Sertões. Por que o livro Os Sertões é uma obra pré-modernista? Discute o problema social ali no interior do Brasil, na caatinga nordestina, a miséria, o abandono, e por isso o povoado de Canudos, você se lembra, não é? Também vimos Lima Barreto, o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aí ele discutiu que problema social ali para a gente classificar o livro como pré-modernista. Aí teve três coisas, pelo menos, né? A falta de nacionalismo autêntico, verdadeiro, inclusive no exército, ali naquele momento, né, gente, no começo do século XX. Também a agricultura abandonada do interior do Brasil e, finalmente, a truculência do governo de Floriano Peixoto. Vocês se lembram, não é? Pois hoje vamos falar desse autor que está aqui na imagem. Você sabe quem é? É o Monteiro Lobato. Então, aí para você anotar no seu caderno, tá bom? Continuação do pré-modernismo, hoje trabalhando, né, com Monteiro Lobato, tá? Eu não sei a geração de vocês, mas muitas gerações, inclusive a minha e anteriores, associam o Monteiro Lobato à infância, por causa lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Já ouviu falar, né, desse livro? Aí já fizeram filmes, séries, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas não é essa obra que vai ser a literatura pré-modernista do Monteiro Lobato. Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é literatura infantil, tá bom? Mas qual é a literatura pré-modernista do Monteiro Lobato? É a literatura dos seus contos. Então é isso que você tem que anotar no seu caderno. Monteiro Lobato escreveu alguns livros aí de contos. E esses contos, depois eu falo quais são os livros, tá bom? Esses contos, eles tratam de que tema? Bom, eu vou colocar aqui uma imagem, tá bom, gente? O foco do Monteiro Lobato está nessa região marcada, porque você se lembra, o pré-modernismo discute problemas sociais brasileiros, então você sempre tem que associar com alguma região do Brasil o autor, né? Que ele trabalha, que é o tema dele. No caso do Monteiro Lobato, é essa região que está marcada aqui em vermelho, o mapa do estado de São Paulo. Essa região, quer anotar aí no seu caderno? É a chamada Vale do Paraíba. É essa região, ponha com letra maiúscula, tá? Vale do Paraíba, porque nessa região tem um rio famoso chamado Paraíba do Sul. Aí ele passa aqui por essa região e aí tem um grande vale por causa desse rio, e essa região é chamada Vale do Paraíba, pois Monteiro Lobato ele é dessa região e os seus contos se passam nessa região chamada de Vale do Paraíba. Tem um outro mapa aqui, um pouquinho mais estilizado. Você conhece? Você já foi? A maior cidade do Vale
é essa daqui, ó. Você tá vendo? São José dos Campos. Já foi? Conhece? Já passou? Qual que é a estrada que passa aqui por São José dos Campos? É a Via Dutra. Aqui para baixo, ó, você está vendo, né? São Paulo. Aqui para cima, se você continuar, você vai para o Rio de Janeiro. E essa região do Vale está bem no meio, tá bom? São José, Taubaté, essa é a cidade do Monteiro Lobato. Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá e todas essas regiões aqui para cima também. Tem até uma cidade chamada Monteiro Lobato, né, que foi o nome foi dado, obviamente, depois da fama do escritor Monteiro Lobato para homenageá-lo, tá? Fica tudo aqui nessa região do Vale, tá bom? No entanto, você sabe que essa região, se você já se você já viajou por essa região, você sabe que é uma região muito rica, muito desenvolvida. Tem um monte de fábricas aqui, perdão, tem um monte de fábricas automóveis, tem o ITA, tem a Embraer, uma das regiões mais ricas do Brasil, tá bom, pessoal? Mas olha o que eu vou colocar aqui, ó. Na época do Monteiro Lobato, lá no começo do século XX, essa região está completamente empobrecida. Na verdade, talvez você se lembre aí da sua aula de história, o que está acontecendo aqui é uma fuga da população. Você já estudou na aula de história o processo de crescimento das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, pois essa região do Vale fica exatamente entre o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Então aqui tá acontecendo um êxodo rural, tá? Essas pequenas cidades do Vale do Paraíba estão quase que naquela época sendo abandonadas. As pessoas estão indo morar nas grandes cidades do Rio e de São Paulo. E bem no meio, né, essa região empobrecida. Pois, pessoal, esse é o tema principal dos contos de Monteiro Lobato. Anote no seu caderno, tá bom? É a miséria, o abandono, a pobreza dessa região do Brasil, a pobreza da região ali do Vale do Paraíba. Tudo bem, pessoal? É ali onde se passa, ali é o enredo, o cenário dos contos do Monteiro Lobato. Você já deve ter ouvido falar do personagem mais famoso do Monteiro Lobato nesses contos, é o Jeca Tatu, aqui representado por esse ator. Você sabe quem é esse ator? Ele é bem famoso, tá? É o Mazzaropi, né? Aqui representando o Jeca Tatu. Tudo bem, pessoal? Perdão. Pois o Monteiro Lobato, em seus contos, vai focar nessa situação. Veja que a imagem aqui está representando aí a casinha simples dele, os objetos simples, tudo bem, pessoal? É o Jeca, né? Quem é o Jeca? É o caipira da região ali do Vale do Paraíba, tá? Das obras do Monteiro Lobato. Muito bem. Os livros de contos. Esse daqui é um dos livros, anote aí no seu caderno, chama-se Urupês. Veja, o nome Urupês já diz muita coisa. Nesse livro, o primeiro conto se chama Urupês, aí tem mais contos, tá? Urupês é um parasita de árvore. Então, pode ter certeza, o Monteiro Lobato tá falando que o caipira dessa região, nessa época, não é hoje, né, gente, mas nessa época,
É como se fosse um urupês, um parasita, um preguiçoso que não trabalha e por isso a pobreza dele, tá bom, pessoal? Outro livro também, contos do Monteiro Lobato, chamado Cidades Mortas. Veja que o título já é bem indicativo de como é essa região, né, na época, tá bom? Ele vai retratar aqui então, em vários contos, situações diversas que revelam essa situação de pobreza, de miséria, de abandono do caipira dessa região. E ainda tem esse daqui, anote também no seu caderno, Negrinha. O primeiro conto se chama Negrinha, e aí outros contos na sequência, tá? Que também se passam nessa região, tem esse contexto social do Vale do Paraíba no começo do século XIX, porque hoje é uma região muito rica, desenvolvida, mas naquela época era uma região abandonada por aquele motivo do êxodo que eu falei aí alguns minutos atrás. Tudo bem? Muito bem. Queria aqui agora fazer uma leitura de um conto com vocês, um conto chamado Um Homem de Consciência. É do Monteiro Lobato, está no livro Cidades Mortas, tá? O conto começa aqui, ó, chamava-se. Então eu vou pedir que você faça a leitura comigo, preste bastante atenção, a gente vai conversando. Ele fala: chamava-se João Teodoro, só. Eu tô aqui, tá bom, pessoal? O mais pacato e modesto dos homens, honestíssimo, lealíssimo, com um defeito apenas: não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa, e por muito tempo não quis sequer, nem sequer o que todos ali queriam: mudar-se para a terra melhor. Olha lá a imagem do êxodo rural naquela época que eu falei, né, há uns minutos atrás, tá? Mas João Teodoro acompanhava com aperto de coração o deperecimento visível de sua Itaoca. Itaoca, uma cidadezinha onde, né, o João Teodoro morava na região ali, tá bom? Do vale, tá? Isso já foi muito melhor, diz consigo. Já teve 3 médicos bem bons, agora só um e bem ruinzote. Já teve 6 advogados e hoje mal dá serviço para um rábula ordinário como Tenório. Rábula é advogado que não é formado, tá bom? Então, portanto, nem é advogado. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. Circo de cavalinhos, você tem ideia do que é isso? Carrossel, né? E eu não sei se você está percebendo, a linguagem é bem coloquial. Eu estou aqui, tá bom, pessoal? Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. Uma linguagem bem coloquial. A gente que presta se muda, fica o restolho. Decididamente, minha Itaoca está se acabando. João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se, mas para isso necessitava de um fato qualquer que o convencesse, de maneira absoluta, de que Itaoca não tinha mesmo conserto ou arranjo possível. É isso, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada de nada, então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui. Um dia aconteceu a grande novidade: a nomeação de João Teodoro para delegado. Nosso homem
recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado, ele que não era nada, nunca fora nada, não queria ser nada, não se julgava capaz de nada. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Ser delegado, tô aqui, tá bom, gente? Ó, tô aqui. Ser delegado numa cidadezinha daquelas é coisa seríssima. Não há cargo mais importante. É o homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital falar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado. E estava ele, João Teodoro, delegado de Itaoca. João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela madrugada, botou-as num burro, montou no seu cavalinho magro e partiu. Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo madrugador. Que é isso, João? Para onde se atira assim de armas e bagagens? Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim. Mas como? Agora que você está delegado? Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega delegado, eu não moro. Adeus. E sumiu. Então tá aí o fato, né? Que fez com que realmente o João Teodoro percebesse que a cidade não tinha mais jeito, que estava perdida, né? Ele ser nomeado delegado. Tá bom? Então, é um dos contos, está ali no Cidades Mortas. Então perceba que ele tem, obviamente, um tom de humor, de gozação, não é isso? Em uma linguagem coloquial. Não se esqueça que nessa mesma época a grande estética literária era o parnasianismo. O grande poeta era o Olavo Bilac. Então veja que esse tipo de literatura em tom de humor, numa linguagem mais coloquial, mas discutindo, né, revelando um problema, né? Esse abandono ali dessa região, tá? É isso que é o pré-modernismo do Monteiro Lobato. Tá ok, pessoal? Então, encerramos aqui.